No capítulo 3 de Êxodo, nós vemos que Deus lança os seus olhos sobre Israel e quer que haja em Moisés não só a fé que se identifica com seu povo, mas também o poder que o liberta. Este Moisés, que tinha sido rejeitado como príncipe e juiz, deve aparecer agora no meio de Israel e do mundo como príncipe e libertador. Estevão cita esses dois exemplos ao Sinédrio, que rejeitou o Cristo para convencer a consciência dos seus juízes de um pecado semelhante, mas infinitamente maior do que o cometido a respeito de José e de Moisés. Deus, que aparentemente tinha abandonado Moisés ao poder dos seus inimigos, sem reconhecer a sua fé, manifesta-se-lhe agora em particular para o enviar a libertar Israel e a julgar o mundo. Considera, do ponto de vista prático, a história de Moisés, mostra-nos Deus que destrói a esperança da carne e mata a sua força, fazendo do filho adotivo da casa do rei um simples pastor de gado, colocado sob a dependência estrangeira, isto durante 40 anos, a fim de que a obra que havia de ser-lhe confiada fosse uma obra de obediência e que a sua força fosse força de Deus. A esperança de Moisés e a afeição do seu coração foram deixadas na expectativa durante todo esse tempo. Nenhuma saída humana se lhe apresentava como viável. Mas Deus manifesta-se agora a Moisés sobre o nome de o Eterno. Tinha-se posto em relação com os pais sobre o nome de o Todo-Poderoso. Este nome era o que lhes convinha. Deus encontrava sua glória em que eles se colocassem sobre a sua proteção nas suas peregrinações. O nome que ele toma agora implica que o seu povo é chamado a manter relações constantes com aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que cumpre em fidelidade o que começou em graça, mostrando pelo seu governo, no meio do seu povo, a perfeição da sua justiça e da sua paciência. Para nós, ele chama-se Pai e atua a nosso respeito segundo o caráter desse nome bendito para as nossas almas. Compare Mateus capítulo 5 e João capítulo 17. Leia esses dois capítulos, seguindo esta linha de pensamentos que apresentamos. Mas aquele nome de o Eterno não é o primeiro nome que ele dá a si mesmo nas suas comunicações com seu povo, por intermédio de Moisés. Apresenta-se em primeiro lugar como interessando-se por eles, por amor de seus pais, de quem ele era o Deus. Diz que viu a sua aflição e que desceu para os livrar. Comovente expressão da graça de Deus. Envia então Moisés ao faraó, a fim de os fazer sair do Egito. O homem tornou-se tal pelo pecado que o princípio da obediência é, para ele, um fraco motivo, quando não for associado à energia da carne. Moisés, cheio de ardor 40 anos antes, para matar o egípcio, perdeu essa energia e levanta agora dificuldades. Deus dá-lhe um sinal para lhe provar que irá com ele. Mas esse sinal, cujo cumprimento deveria ser posterior à saída do Egito, não era destinado a fortalecer e a alegrar Moisés, tanto como se ele tivesse já obedecido. Todavia, Moisés põe ainda dificuldades às quais, na sua bondade, Deus responde até que elas deixam de ser fraqueza para se tornar incredulidade. Porque a indulgência, por si mesma,
leva à incredulidade. Na missão que que Deus confia a Moisés, ele declara o seu nome, eu sou. Mas, ao dizer ser aquele que é, toma para sempre, para nome sobre a terra, o do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Princípios assaz importante para o que concerne aos caminhos de Deus. Eu sou é o seu nome essencial quando se revela, mas quanto ao seu governo da terra e às suas relações com ela, o seu memorial em todos os tempos é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto tem dado a Israel, visitado agora por Deus e recebido ao abrigo desse nome, um lugar muito especial. Abraão foi o primeiro que Deus chamou a sair do mundo, o primeiro ao qual ele fez promessas. Deus pô-lo à parte, fora do mundo, de sorte que ele se chamou o seu Deus. Deus não se chama nunca o Deus de Abel nem de Noé, embora seja o Deus de todos os santos, de uma maneira geral. É só no caso de Abraão que é declarado que a fé lhe é imputada para a justiça. No Éden, Deus, ao julgar a serpente, tinha anunciado a vitória final da semente da mulher. Em Abel, Deus tinha mostrado qual é o sacrifício que lhe é agradável da parte do pecador. Não pelos frutos dos seus trabalhos, colocado como está sob julgamento, mas o sangue que a graça de Deus lhe proporcionou e que responde às suas necessidades. E isto estabelecia para o homem uma justiça que era medida segundo a sua oferenda. Em Enoque, Deus tinha proclamado a vitória plena e absoluta sobre a morte e o arrebatamento do justo. Deus toma-o para si. Em Noé, Deus proclama o livramento através dos julgamentos quando o mundo é julgado. Começa em seguida um novo mundo, com a cessação da maldição da terra em virtude do bom ardor do sacrifício e da aliança que preservava para o futuro o mundo de toda a destruição pela água. Eis o que Deus tinha já posto em evidência diante dos homens. Mas em Abraão, após o julgamento de Babel, encontramos um homem chamado a sair de um mundo que adorava agora outros deuses. Um homem introduzido como separado numa relação imediata com Deus, um personagem a quem as promessas são feitas, chamado a ser o objeto e o depositário das promessas de Deus. Abraão tinha, pois, uma posição muito especial. Deus era o seu Deus. Tinha um lugar agora com Deus fora do mundo, como herdeiro da promessa. Ele é a cepa e a raiz de todos os herdeiros da promessa. O próprio Cristo veio ao mundo como semente de Abraão, que é também o pai de todos os fiéis, pelo que concerne à terra. Israel é a nação prometida, segundo este título, e bem-amada em atenção à eleição, por causa dos pais. Nesse nome, pois, como seu memorial para sempre, Deus libertaria agora Israel. Ao mesmo tempo, Deus prediz que o faraó não quereria deixar ir o povo, mas Deus coloca-se no campo da sua autoridade e do seu direito sobre o faraó e ordena, com autoridade, que reconheça os seus direitos, que reconheça os direitos de Deus. Se recusar fazê-lo, será julgado pelo poder de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.